Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se um instante. Grandíssimo Padre Fábio, Diácono Gabriel, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, os paraninfos aí desse dia. A nossa reflexão neste 8º dia do nosso solene novenário, baseado nesse evangelho escolhido para esse dia, e que nos ensina a importância da fé aliada à prática de boas obras. E bem a propósito, nesse dia de São João Maria Vianney, nós vamos trazer como base na nossa reflexão um sermão do próprio São João Maria Vianney, falando exatamente sobre esse tema, a importância da fé e da prática, de modo especial, da prática de boas obras. Vamos, em primeiro lugar, aquilo que nos diz a Igreja, o Catecismo da Igreja, obviamente. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. É importantíssimo o que nos diz o Catecismo, que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas fundamentam, elas animam e elas caracterizam o agir moral do cristão. E informam e vivificam todas as virtudes morais. As virtudes são infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Então é importante, em primeiro lugar, nós termos a consciência disso, de que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas são o fundamento da nossa vida, das nossas ações. Nos animam, ou seja, a vivência da fé, a prática cristã, o agir cristão, e caracterizam, deve estar expressa nas nossas ações. Como eu citei na missa, alguns exemplos daqui dos paroquianos de São João Maria Vianney, convertidos, transformados pela graça de Deus, por meio do seu ministério. É a fé influenciando, modificando, fundamentando o agir dos cristãos. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Como diz São Paulo, o justo viverá da fé. A fé viva age pela caridade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem as obras, como diz São Tiago, privada da esperança e do amor. A fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo de Cristo, se não se transforma em ação pelas boas obras. Prezados irmãos e irmãs, o quanto é importante nós fundamentarmos a nossa vida, o nosso agir pela doutrina católica. O quanto é importante nós pedirmos a Deus sempre o aumento da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé, e que naturalmente faz crescer em nós a esperança, a confiança em nosso Senhor. E quando nós conseguimos ver com mais clareza, ter esse reconhecimento da soberania de Deus sobre nós, naturalmente o reconhecimento da necessidade da nossa resposta generosa ao Senhor, para que apareçam em nós os frutos de boas obras. Nessa passagem do Evangelho, em que Jesus amaldiçoou aquela figueira
pobre dela que estava no caminho daquele dia, mas nosso Senhor queria se utilizar dela, né, para nos ensinar, para nos instruir. Assim como, né, uma árvore, se ela é de fruto, ou seja, se ela não dá fruto, não está dando fruto, ela vai perder, digamos assim, a sua finalidade principal. Pode ter outras, mas a principal ali, que é o fruto. E nosso Senhor se utilizou, né, para trazer para nosso ensinamento cada ação, cada gesto. E queria muitas vezes impactar, como impactou os apóstolos. Passaram no outro dia naquele mesmo local e São Pedro percebeu, né, que a árvore havia secado onde Jesus tinha emitido aquelas palavras. E nosso Senhor queria de fato, com essas ações mais fortes, tocar, chamar a atenção deles, para fazer daí uma aplicação no sentido espiritual, aquilo que de fato é importante e necessário em nossa vida, que apareçam em nós os frutos da ação da graça de Deus, os frutos do Espírito Santo, os frutos da fé. Porque se a fé, ela fundamenta o agir do cristão, ela motiva, anima o agir do cristão, é preciso que apareçam em nós os frutos dessa mesma fé. É nas palavras de nosso Senhor: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E por isso São Tiago vem nos dizer que a fé sem as obras é morta e bem morta. Mas eu gostaria de conduzir a nossa reflexão com o ensinamento de São João Maria Vianney, em que ele nos fala sobre a prática de boas obras, mas ele chama a atenção para algo que é importante e nem sempre nós nos lembramos de falar. Um longo sermão, não vou ler o sermão dele todo não, muito longo, né? O sermão de São João Maria Vianney sobre esse assunto. Mas ele diz o seguinte: em resumo, para sermos um bom cristão, devemos praticar o bem e evitar o mal. Muitas vezes, muitos se acomodam em evitar o mal, mas esquecem dessa segunda parte, de fazer o bem. Evitar o mal é a metade do preceito do Senhor. Evitar o mal é apenas uma parte dos preceitos do Senhor. Ele vai citando muitos exemplos. Por exemplo, alguém que diz assim: não, eu não frequento nenhum ambiente ruim, não frequento nenhum. Final de semana eu gosto de ficar em casa, quietinho em casa. Mas também não vou à igreja, mas não vou a lugar ruim nenhum. Evitar o mal é a primeira parte. É a metade somente. Mas é evitar o mal e fazer o bem. Não basta que eu não frequente nenhum ambiente ruim, fim de semana eu fico quietinho em casa. É uma parte importante. Mas eu preciso santificar o meu domingo, em primeiro lugar, com o santo sacrifício da missa. Alguém pode dizer assim: não, mas eu nunca roubei ninguém. Evitou o mal. Mas essa é a metade. A outra parte é fazer a caridade, é socorrer os mais necessitados. A primeira parte eu não tirei de ninguém, não fui injusto com ninguém, não fui desonesto com ninguém. Mas a outra segunda metade eu tirei do meu para socorrer os mais pobres. E ele desenvolve a sua homilia toda destacando isso. Não podemos esquecer essa segunda parte. É evitar o mal e praticar o bem. Nós estamos nessa terra, senão, não estamos para fazer o possível para glorificar o bom Deus e lhe dar motivo para nos recompensar. São João Maria Vianney começa destacando isso. Estamos nessa terra para fazermos o possível para darmos glória a Deus e darmos motivos a Deus para Deus nos recompensar. É bastante interessante essa reflexão. Obviamente que nós já ouvimos isso muitas vezes. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa. Mas o céu precisa ser também conquistado. Aquilo que depende da nossa correspondência à graça de Deus, vai ser auxiliado pela graça de Deus, mas também uma conquista.
E São João Maria Vianney nos diz que nós precisamos dar motivos a Deus para Deus nos recompensar. Ele cita São Francisco de Sales e fala sobre algo que é importante para nós. E que voltamos àquela reflexão inicial. Evitar o mal e fazer o bem. São Francisco de Sales tinha uma grande preocupação em que ele iria prestar contas a Deus do tempo que ele perdeu na sua vida. Não foi em fazer coisas ruins, não, mas em deixar de fazer o bem. Essa é uma reflexão importantíssima para todos nós, sem nenhuma exceção, nos tempos modernos. Algo que é muito proveitoso, é muito útil, é interessante, né? Podemos utilizar muito para o bem, como a internet, os celulares, obviamente. Aqui seria contraditório negar isso, mas está sendo transmitido, essa novena, as missas, tudo isso. Mas quantas vezes, se nós pararmos um pouquinho para refletir, nós perdemos tempo. Mas não estou vendo nada ruim, mas um longo tempo perdido com coisas inúteis, que não acrescentaram nada no nosso dia, que não preencheram em nada o nosso coração, não preencheram em nada a nossa alma. E São João Maria Vianney faz referência a São Francisco de Sales, que tinha essa grande preocupação. Iria prestar contas a Deus do tempo perdido nas coisas inúteis. É evitar o mal, é não ver nada ruim, obviamente, mas fazer o bem, aproveitar melhor o nosso tempo. Um pouquinho mais. Então, João Maria Vianney, falando isso que nós estamos mencionando, né, para ir para o céu são necessárias essas duas coisas de maneira muito forte: evitar o mal e fazer o bem. Cumprir uma dessas obrigações e negligenciar outra significa não fazer nada, diz ele. Nós queremos ouvir de nosso Senhor, esperamos isso. Nosso Senhor já nos disse aquilo que Ele vai dizer na porta do céu. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive enfermo e me visitastes. Nu e me vestistes. E nosso Senhor mesmo disse que nós vamos perguntar a Ele: Senhor, quando foi que nós te vimos dessa maneira? O primeiro ponto é evitar o mal, mas a outra metade é fazer o bem. Todas as vezes que fizestes ou deixastes de fazer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes ou deixastes de fazer. E quando vier a hora em que nosso Senhor vem colher os frutos em nossa vida, precisamos ter frutos de boas obras para nós apresentarmos a Ele. São João Maria Vianney, de maneira muito firme, diz: além de nós fazermos o bem, então esse primeiro ponto já refletimos, evitar o mal e o nosso compromisso de fazer o bem. Mas agora ele vai direcionando e subindo o nível, né? Se vocês não fizeram nada, ou se aquilo que fizeram foi por alguma motivação meramente humana, comecem de novo, a fim de que ao morrer possam encontrar alguma coisa a apresentar a Jesus Cristo para que Ele lhes dê a vida eterna. A primeira coisa é evitar o mal, e a outra metade fazer o bem. Dispostos a viver, a fazer o bem, que façamos de reta intenção, por uma motivação sobrenatural. Esse nosso compromisso, como o Evangelho de hoje fala, em perdoar, em agir com misericórdia, em fazer o bem, por uma motivação, em primeiro lugar, sobrenatural. Para não ficarmos somente com as recompensas humanas. Para não queremos ficar apenas com a glorificação humana, mas agirmos de reta intenção, no sentido sobrenatural. Direcionarmos para Deus, para o Senhor. E quando nós colocamos essa direção, esse sentido sobrenatural,
Todo o bem que nós fazemos preenche a nossa alma. Não podemos fazer, prezados irmãos e irmãs da nossa religião, meramente o cumprimento de um ritual de obrigações. Eu venho domingo, faz parte da minha obrigação, é mandamento, se não vier eu peco mortalmente, então eu não posso comungar no outro dia. A igreja impõe como preceito para nos ajudar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Mas elevarmos o sentido de tudo isso, para que de fato a Santa Missa possa preencher o nosso coração, a nossa alma. Eu costumo falar às vezes, já falei em algumas ocasiões, reflexão às vezes para os jovens. Uma palavra meio perigosa, falarmos de liberdade ou libertação, mas bem entendido. No sentido de que eu preciso, no que diz respeito ali à religião, de certa maneira me libertar, um jovem, uma criança, um jovem, de que vou fazer só porque meu pai, minha mãe está mandando eu fazer, me traz para a missa, me manda ir à missa, tudo isso, rezar todo dia, frequentar os sacramentos. Mas não no sentido de desobedecer, revoltar contra isso, longe disso, mas de maneira que as convicções precisam ir sendo criadas, criando raízes em nós, de que haja esse convencimento de que eu preciso. Independente de receber uma ordem, um mandado ou não, eu preciso. Eu preciso preencher a minha alma, ter essa satisfação desse encontro com Deus. Mas por isso nós precisamos avançar, além desse ritual, dessa obrigação. Nos conscientizarmos disso. Aprendemos, graças a Deus, muitas das nossas famílias têm o hábito da reza diária do Santo Terço. Muitos de nós fomos educados nesse caminho com os nossos pais, a reza diária do Santo Terço. Mas não só é importante a gente cumprir tudo isso, essa obrigação, essa nossa devoção para com Nossa Senhora, obrigação de amor, que eu diria, para com Nossa Senhora, mas colocarmos esse sentido sobrenatural, para que de fato possa satisfazer, preencher o nosso coração, a nossa alma. Temos a consciência desse encontro que nós temos com Deus, na Santa Missa, nos sacramentos, na oração, encontro com Nossa Senhora, na nossa casa, na reza diária do nosso Santo Terço, na prática das devoções a Nossa Senhora. E a partir do momento que nós começarmos a, como que nos exercitarmos nisso, o quanto com certeza vai crescer no nosso coração o desejo de viver isso. Não é só temos que ter sentimentos, vamos estar aqui aos prantos, em lágrimas, não. Mas precisamos preencher o nosso coração, a nossa alma. Pedir ao Senhor que nos dê essa compreensão, essa clareza, essa luz, essa motivação sobrenatural. E São João Maria Vianney, para nos motivar, continua nos mostrando a importância de nós crermos no poder transformador da oração, da graça de Deus. E ele nos diz: meus irmãos, como a graça é poderosa quando encontra um coração bem disposto. Voltemos o nosso olhar para a imagem de São João Maria Vianney, para nós ouvirmos, são palavras dele, do sermão dele, dizendo para nós: meus irmãos, como a graça é poderosa quando encontra um coração bem disposto. Eis que ela começa a não mais pensar nem agir da mesma maneira. A graça a persegue, os remorsos de sua consciência a atormentam. Ela sente seu coração partir-se de dor por seus pecados. Seus olhos, que outrora eram iluminados por um fogo impuro, começam a derramar lágrimas amargas. As coisas do mundo perdem o seu interesse. Passa então a nada mais fazer do que importunar e a desgostar. Ela só se sente bem quando separada do mundo e no retiro, onde pode refletir e derramar lágrimas com toda a liberdade. Ele cita o exemplo de Maria Madalena, que vivia e procurava os encantos do mundo, da impureza,
e que depois se encontra com o nosso Senhor. E nosso Senhor preenche o seu coração de tal maneira, o mais profundo da sua alma, do seu ser, que tudo aquilo que ela valorizava perde completamente o sentido. E agora ela só quer saber de nosso Senhor. E vai colocar em prática na sua vida esses 2 pontos importantes que nós refletimos. Primeiro ponto, fugir do pecado, fugir das ocasiões de pecado, evitar o mal. Mas a outra metade, fazer o bem, é ela que vai estar no alto do Calvário, lavando a sua vida, a sua alma com o sangue redentor de Jesus. É ela que vai estar no sepulcro, lá buscando o Senhor ressuscitado. Onde ele está, onde o puseram, ela precisava, ela começou a entender que ela precisava inteiramente de nosso Senhor. Estava preparando a homilia de hoje, vendo essa parte, me lembrei estava conversando há poucos dias, com os padres, com o diácono, sobre o seminário, e falávamos sobre um assunto que é usual, os jovens conversam sobre futebol, esses assuntos, notícias de futebol, e lembrando que no seminário, no tempo de seminário, não se podia comentar nada, absolutamente nada de futebol. Mal sabia, quem torcia para um time ou outro, não podia usar a camisa de futebol nem nas brincadeiras, nada. Quando aconteceu a Copa do Mundo 2002, só ouvimos foguetes assim de madrugada, mas não tinha notícia de nada, nem quem era a final, quem não era, absolutamente nada. Mas no começo do seminário aquilo às vezes fazia falta, ter uma notícia, uma coisa, o time que você torcia, mas aquilo vai perdendo completamente o sentido, vai ficando desconectado, sem os assuntos, sem informação, sem nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, sem informação de nada. E era cobrado muito isso, mesmo quando tinha em casa visitar, não trazer notícia para dentro do seminário, no recreio, alguma coisa que ouviu, que o familiar falou. A gente era orientado a não perguntar isso, ligava uma vez por semana, ligava para casa, não perguntar resultado de jogo. A gente era orientado, instruído nisso. Porque isso iria ocupar, atrapalhar o tempo que ali que era de formação para viver essa união, essa intimidade com o Senhor. De tal maneira que aquilo ia perdendo completamente o sentido. Às vezes a gente ia na paróquia, alguém falava uma coisa assim, mas não alterava em nada. Porque aquilo não iria de modo algum preencher, ocupar alguma coisa útil na vida de um seminarista, na sua formação sacerdotal. Ele precisava unicamente se encher de nosso Senhor, da doutrina cristã, católica, de formação, para depois poder conduzir o povo de Deus para o céu. Depois que a gente saiu do seminário, a gente como que atualizando o assunto que a gente conversa com os meninos, com os jovens, e tudo, mas nada que preenche, que vai preencher a alma. E era importante isso, e naturalmente era uma obrigação, um preceito, era cultivado, e era trabalhado isso, e era cobrado isso. Mas depois você conseguia ver o resultado, ou seja, o que isso acrescentava na minha vida, mesmo sendo uma coisa saudável, torcer para um time, uma coisa ou outra, um assunto saudável, de brincadeira, mas não fazia falta alguma. Só interessava ali acumular, sim, o coração, o conhecimento, a consciência, a vida das coisas de Deus. E se um ganhou, se um perdeu, não cabia a nós. À medida que nós vamos nos aproximando das coisas de Deus, as coisas do mundo vão perdendo completamente o sentido, o valor, a importância. São Paulo já dizia isso, depois que ele conheceu o nosso Senhor, aquilo que ele considerava um ganho, um lucro, ele considera como lixo, como esterco, aquilo que tem que ser jogado fora. Não que a gente não possa, como falei, de coisas saudáveis, se utilizar, estou falando ali da formação, do seminário, da vida religiosa, vida sacerdotal, mas utilizar as coisas boas, assuntos bons, torcer não tem nenhum problema, provavelmente quanto a isso. Mas isso fazemos a aplicação às coisas também, que são sérias, que são graves, que a gente não precisa ter interesse das coisas mundanas. E sabermos experimentar, provar a alegria de servir a nosso Senhor mais de perto, provai, saboreai e vede como o Senhor é bom.
Como encontramos a paz quando nós procuramos viver mais intimamente a nossa fé? Procuramos sempre refletir, examinar a nossa consciência para nós tomarmos sempre bons propósitos. Já concluindo a nossa reflexão, com as palavras de São João Maria Vianney, se o bom Deus foi tão misericordioso para com a Madalena, ela foi depois uma das mais fiéis a fazer-lhe companhia durante a sua paixão. E não podendo mais deixá-lo, ela se precipita, se lança ao pé da cruz, misturando suas lágrimas ao sangue adorável do Salvador. Por que nós não confiarmos no poder transformador da graça de Deus, no poder da oração? E por último, para nossa reflexão, diz São João Maria Vianney, o que Jesus Cristo pede de nós, meus amados irmãos, não são coisas extraordinárias, nem estão acima de nossas forças. Ele diz de modo muito claro, ele não pede que fiquemos o dia inteiro na igreja, nem que façamos grandes penitências, grandes jejuns, de modo a deteriorar a nossa saúde. Nem que entreguemos todos os nossos bens para os pobres. Embora seja verdade que precisamos praticar a caridade. O que devemos fazer para agradar a Deus, o que o Senhor pede de nós, Ele fez. E aquilo que Ele pede de nós, que muitas vezes nós reconhecemos que não temos força para isso, Ele nos sustenta com a sua graça. Portanto, prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e também a nossa Mãe, Mãe da Igreja. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora para o aumento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade. Peçamos a Nossa Senhora que ela alcance de Deus para nós um gosto pelas coisas de Deus, pelo sobrenatural, que nós tenhamos o interesse maior, que nós tenhamos essa convicção para nós podermos transmitir às nossas crianças, aos nossos jovens, com muita segurança, com muita firmeza. E que nós tenhamos esse compromisso sempre examinando a nossa consciência. Eu preciso evitar o mal e eu preciso praticar o bem. Eu preciso conquistar o céu. Fazer pela graça de Deus, não é por merecer a recompensa de Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.